Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Amsterdã e este é o nosso canal Matemática com a Mister. Hoje nós iremos para a nossa sexta e última aula sobre o estudo de frações. Vamos para a nossa aula então? Depois da vinheta. E na aula de hoje nós iremos resolver somente problemas envolvendo frações. Questão 1. Veículos elétricos não emitem poluentes e ainda contribuem para a diminuição da poluição sonora. Com apenas uma carga, um carro elétrico tem autonomia para percorrer 160 km. Quantos quilômetros esse veículo ainda percorrerá, já tendo usado 3/5 de sua carga total? Iremos utilizar aqui um retângulo que vai representar a carga total desse veículo, o que corresponde a uma autonomia de 160 km. Na questão, temos a fração 3/5. Como o denominador é 5, então vamos dividir este retângulo em 5 partes iguais. A questão diz que 3/5 da carga total desse veículo já foram utilizadas. Então, temos aqui destacado 3 partes, o que corresponde a uma determinada distância já percorrida. E a questão pede o seguinte: quanto ainda ele poderá percorrer? Como 160 km é a autonomia desse veículo e essa autonomia está dividida em 5 partes, podemos descobrir o valor de cada uma dessas 5 partes. Basta pegarmos 160 e dividirmos por 5, que será igual a 32. Ou seja, cada uma dessas partes corresponde a 32 km. E, para determinarmos o que falta percorrer, basta observarmos que faltam 2 partes de 32 km. Sendo assim, 32 vezes 2 é igual a 64. Logo, ele ainda percorrerá 64 km. Se 5/8 da distância da minha casa até a escola corresponde a 1.500 metros, então qual é a distância da minha casa até a escola? Temos aqui um retângulo que irá representar a distância da minha casa até a escola. Na questão, aparece a fração 5/8. Como o denominador é 8, então podemos dividir este retângulo em 8 partes iguais. E a questão diz que 5/8 dessa distância corresponde a 1.500 metros. Sendo assim, vamos destacar aqui 5 partes, e elas irão corresponder a 1.500 metros. E a questão pede a distância da minha casa até a escola. Como 1.500 metros corresponde a essas 5 partes, então, para descobrir o valor de cada uma dessas partes, basta dividirmos 1.500 por 5. Sendo assim, 1.500 dividido por 5 é igual a 300. Quer dizer que cada uma dessas partes corresponde a 300 metros. E para encontrarmos o valor da distância total, basta multiplicarmos 300 pelas 8 partes em que foi dividido esse retângulo. Então, 300 vezes 8 é igual a 2.400. Portanto, a distância da minha casa até a escola é de 2.400 metros. Quando falta energia elétrica, Helena utiliza um gerador. Com 7/10 da potência elétrica do gerador, é possível manter as lâmpadas da casa acesas. Os 600 watts restantes fazem funcionar a geladeira, o ventilador e a televisão. Qual é a potência total do gerador? Vamos utilizar mais uma vez um retângulo
para representar a potência total do gerador. No texto, temos a fração 7/10. Como o denominador é 10, podemos então dividir este retângulo em 10 partes iguais. E a questão diz que 7/10 dessa potência é para manter as lâmpadas acesas, que corresponde à potência utilizada para manter as lâmpadas acesas. E a questão diz que os 600 watts restantes, ou seja, essas 3 partes, são utilizados para fazer funcionar a geladeira, o ventilador e a televisão. A questão é: qual a potência total do gerador? Temos então que esses 600 watts corresponde a 3 partes iguais. Então, podemos descobrir o valor de cada uma dessas partes, pegando 600 e dividindo por 3, que vai dar igual a 200. Ou seja, cada uma dessas partes corresponde a 200 watts. E para encontrarmos a potência total desse gerador, basta multiplicarmos 200 por 10, que corresponde a 10 partes dessa potência total. Então, 200 vezes 10 é igual a 2.000. Portanto, a potência total do gerador é de 2.000 watts. Questão 4. No pomar da chácara do Senhor José, 2/5 das árvores são jabuticabeiras, 1/3 são limoeiros e 1/10 são mangueiras, e o restante corresponde a 220 laranjeiras. Qual o total de árvores nesse pomar? Primeiro, nós temos que somar as frações correspondentes às jabuticabeiras, aos limoeiros e às mangueiras. Sendo assim, nós temos 2/5, mais 1/3, mais 1/10. Como temos aí adições de frações com denominadores diferentes, então nós iremos encontrar as frações equivalentes a elas, porém com o mesmo denominador. E para isso, precisamos calcular o MMC entre 5, 3 e 10, que será 30. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Temos aqui a nossa primeira fração. Vamos para a segunda. 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. Vamos para a nossa terceira fração. 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Temos uma soma de frações com os denominadores iguais. Então, vamos repetir o denominador, que é 30, e efetuar as adições com os numeradores. 12 mais 10 mais 3 é igual a 25. E ainda podemos simplificar essa fração por 5, ficando 25 por 5 dá 5. 30 por 5 dá 6. Então, nós vamos ter aqui um retângulo representando o total de árvores. Como o denominador da fração, que foi o resultado da soma, é 6, então vamos dividir esse retângulo em 6 partes iguais. E 5 partes delas correspondem ao total das jabuticabeiras, limoeiros e mangueiras. E a parte restante, ou seja, apenas uma parte, vai corresponder às laranjeiras, cujo valor é 220. Como são 6 partes iguais, significa dizer que cada uma das outras partes também é 120. Logo, para encontrarmos o total de árvores, basta pegarmos 220 e multiplicarmos por 6, que vai dar 1.320. Logo, são 1.320 árvores nesse pomar. Questão 5. Cláudio fez uma trilha. No primeiro momento, ele percorreu 1/4 dela. Depois, percorreu mais 2/9 do que restou. E ainda ficou faltando 1.400 metros
para ele completar a trilha. Qual é o comprimento total dessa trilha? Então, temos aqui um retângulo representando essa trilha. A questão diz que Cláudio percorreu 1/4 dessa trilha. Logo, seu denominador é 4, o que nos permite dividir esse retângulo em 4 partes. Então, essa parte destacada corresponde à distância percorrida por Cláudio e a parte restante ao que ainda falta percorrer, ou seja, 3/4. A questão nos diz que Cláudio percorreu mais 2/9 do que restou. Sendo assim, 2/9 vezes 3/4. E podemos utilizar a técnica do cancelamento para facilitar essa multiplicação. Vamos simplificar 2 com 4, dividindo por 2. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. E vamos simplificar também 3 e 9, dividindo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Iremos multiplicar o que restou nos numeradores. 1 vezes 1 dá 1. E também iremos multiplicar o que restou nos denominadores. 3 vezes 2 dá 6. 1/6 corresponde ao que Cláudio percorreu no segundo momento. Sendo assim, vamos somar as duas frações que correspondem ao que Cláudio percorreu no primeiro e no segundo momento, ou seja, 1/4 mais 1/6. Temos aqui uma adição de frações com denominadores diferentes. Temos que encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador. E para isso precisamos calcular o MMC entre 4 e 6, que neste caso será 12. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Agora podemos somar, visto que os denominadores são iguais. Vamos repetir o denominador, que é 12, e aplicar a soma com os numeradores. 3 mais 2 corresponde a 5. Então, 5/12 corresponde ao que Cláudio percorreu dessa trilha. Vamos utilizar agora o mesmo retângulo que representa a trilha feita por Cláudio. A fração correspondente aqui é 5/12. Como o denominador é 12, podemos dividir esse retângulo em 12 partes iguais. E vamos destacar 5 partes, que corresponde ao que ele percorreu. A parte restante é o que ainda falta percorrer, e isso corresponde a 1.400 metros. A parte restante são 7 partes. Então, para descobrirmos o valor de cada uma dessas partes, basta dividirmos 1.400 por 7. 1.400 dividido por 7 dá 200, ou seja, cada uma dessas partes corresponde a 200 metros. E para encontrarmos o comprimento total dessa trilha, basta multiplicarmos 200 por 12, e isto será igual a 2.400. Logo, o comprimento da trilha é de 2.400 metros. Questão 6. Duas empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Se uma delas pavimentar 2/5 da estrada e a outra os 81 quilômetros restantes, a extensão dessa estrada é de: letra A, 125 km, letra B, 135 km, letra C, 142 km, letra D, 145 km ou letra E, 160 km. Então, vamos utilizar aqui um retângulo que representa a extensão da estrada. No texto, há a fração 2/5. Como o denominador é 5,
Então, vamos dividir este retângulo em 5 partes iguais. E uma das empreiteiras irá pavimentar 2/5 dessa estrada. Então, vamos destacar aqui e vamos chamar de empreiteira A. E a parte restante, que corresponde a 81 km, será pavimentada pela empreiteira B. A questão pede o seguinte: qual a extensão dessa estrada? Nós temos que 81 km corresponde a 3 partes iguais. Então, podemos encontrar o valor de cada uma dessas partes. Basta pegarmos 81 e dividirmos por 3, que será igual a 27. Portanto, cada uma dessas partes corresponde a 27 km. E para encontrarmos a extensão dessa estrada, basta multiplicarmos 27 por 5, que será igual a 135. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Questão 7. Uma peça de tecido, após a lavagem, perdeu 1/10 de seu comprimento e ficou medindo 36 metros. Nessas condições, o comprimento em metros da peça antes da lavagem era igual a: letra A, 39,6 metros, letra B, 40 metros, letra C, 41,3 metros, letra D, 42 metros ou letra E, 42,8 metros. Temos aqui um retângulo que irá representar a peça de tecido. Na questão, aparece a fração 1/10. Como o denominador é 10, então podemos dividir este retângulo em 10 partes iguais. E a questão diz que essa peça perdeu 1/10 de seu comprimento. Então, vamos destacar aqui a parte que foi perdida. Porém, o restante, o que sobrou, corresponde a 36 metros. E a questão pede o tamanho da peça antes da lavagem. Sendo assim, para encontrarmos o valor de cada uma dessas partes, basta pegarmos 36 e dividirmos por 9, que será igual a 4. Então, cada uma dessas partes corresponde a 4 metros. Como são 10 partes, então, para encontrarmos o tamanho dessa peça de tecido, basta fazermos 4 vezes 10, que é igual a 40. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Questão 8. Em um reservatório, há uma torneira capaz de enchê-lo em 2 horas e outra torneira pode enchê-lo em 3 horas. Com as duas torneiras abertas simultaneamente, em quanto tempo o tanque ficará cheio? Então, temos aqui este retângulo representando o tanque. A torneira A irá enchê-lo em 2 horas, o que quer dizer que a torneira A, em 1 hora, irá encher a metade desse tanque, ou seja, 1/2. A torneira B irá encher esse tanque em 3 horas, o que quer dizer que a torneira B, em 1 hora, irá encher 1/3 desse tanque. Então, agora, temos que observar que fração do tanque as duas torneiras irão encher em 1 hora. Olha, em 1 hora, a torneira A irá encher metade do tanque, 1/2. E em 1 hora, a torneira B irá encher 1/3 do tanque. Então, somando essas frações, temos frações com denominadores diferentes. O MMC entre 2 e 3 será 6. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Somando essas frações, repetimos o denominador que é 6 e somamos 3 com 2, que dá 5. Então, em 1 hora, as duas torneiras juntas irão encher 5/6 do tanque.
Então, temos o tanque aqui. Como o denominador da fração é 6, vamos dividir esse retângulo em 6 partes. E vamos destacar 5 partes, que é o que corresponde às duas juntas enchendo o tanque em 1 hora. Então, podemos calcular o valor de cada uma dessas partes. Mas antes, temos que lembrar que 1 hora é igual a 60 minutos. Sendo assim, vamos pegar 60 e dividir por 5, que é igual a 12. Portanto, cada uma dessas partes corresponde a 12 minutos. Porém, o tanque cheio corresponde a 6 partes. E 1 hora já corresponde a 5. Portanto, o tempo total que as duas juntas irão levar para encher o tanque será de 1 hora e 12 minutos. É isso aí então, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho para receber as notificações das novas videoaulas. E nos acompanhe também nas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook. Tchau, tchau, fique com Deus, até a próxima.